a parte mais difícil não é começar o seu projeto, a sua transformação, a mudança da sua vida. A parte mais difícil é você sustentar essa decisão por um longo período de tempo até que isso realmente gere resultado. E é sobre isso que eu vou falar aqui hoje. Sim, gente, muitas vezes a gente quer começar, a gente quer transformar a nossa vida, nossos hábitos, a gente começa, para. Se você está nessa situação, muitas vezes o que limita é você estar sempre olhando para o lado negativo, sempre se comparando, e isso atrapalha muito o seu processo de crescimento, o seu processo de realmente alcançar aquilo que você almeja. E se você, assim como eu, para você que não me conhece, eu me chamo Geisa Jesus, sou empreendedora, gestora de marketing e tráfego. E sim, gente, nesse universo a gente tem que parar um pouco de se comparar, olhar as estratégias que realmente funcionam, que gera resultado de quem realmente está praticando. E realmente, gente, não é só você querer, mas o que realmente muda e transforma é você sustentar isso no cotidiano, no dia a dia. E o que realmente transforma é você gostar e se apaixonar pelo processo, é você se sentir bem em realizar. E mesmo que falhe, mesmo que tenha coisas que atrapalhem a sua realização, mas que você saiba retomar. Porque muitas vezes a gente fica tão preso nesse lado negativo de se comparar, de se limitar, de achar que está atrasado, de achar que ainda não é o momento certo, que ainda não tem as ferramentas necessárias, que você começa a adiar o seu projeto. E mesmo que no primeiro momento você consiga começar, dar esse start, você acaba não tendo, como eu posso dizer, os hábitos necessários para sustentar e nem formas, né, de retomar novamente. Aí você começa, né, com aquele ânimo, com aquela força, dá o início, depois para, e começa sempre assim, inicia e para. Isso só atrapalha o processo de realmente alcançar os seus resultados. E se assim como eu, você está nessa jornada, eu lhe convido a se inscrever e comentar aqui qual é o processo que você está passando e realmente o que você almeja, tá? Eu particularmente sou empreendedora, gestora de marketing, e o meu objetivo é documentar um pouquinho dessa jornada, da minha construção pela liberdade, pela autonomia e por ter uma vida de mais escolhas, sabe? Porque quando você está vivendo uma vida que você não tem recursos, não tem liberdade nenhuma, né? Você fica limitado geograficamente, limitado pelo conhecimento, limitado pelas escolhas, pela necessidade. Então, se realmente você está nessa situação, você precisa mudar cada vez mais a forma de sustentar a sua transformação, tá? Porque não adianta só você querer, tá? Querer, muitas pessoas querem, querer transformar, mudar, evoluir, todo mundo quer. Pode perguntar aí que todo mundo quer essa mudança, essa transformação. Mas a parte mais difícil é você sustentar no cotidiano, é você sustentar em meio às dificuldades, é você sustentar quando o mundo parece que está desabando. E essa é a parte difícil, tá? Essa é a parte que você precisa buscar soluções, criar um ambiente, criar uma mentalidade de recomeço, de retomadas, que mesmo quando você erre, quando você falhe, você precisa ter essa mentalidade de que sempre você vai recomeçar, de que sempre você vai retomar, você vai dar início à sua jornada, à sua caminhada, tá? Porque isso também gera muito resultado, tá? É isso que faz com que o seu resultado se sustente por muitos e muitos anos, tá? Eu estou me apegando cada vez mais a isso, porque se eu quero sustentar a minha transformação, eu preciso me desapegar desse julgamento, porque muitas vezes a gente é muito mais compreensivo com os outros do que com a gente mesmo, né? Então, assim, muitas vezes a gente quer começar a investir, quer começar um negócio, quer começar a empreender e fica sempre preso no medo, na limitação, na dúvida, e isso só reforça o seu erro, a sua falha, o fato de você não conseguir sustentar o seu objetivo, tá? Isso atrapalha muito a sua jornada, a sua caminhada. E se você também quer tirar isso da sua vida para que você facilite o processo de sustentar a sua transformação, é importantíssimo que você possa se acolher, tá? Ter clareza da sua caminhada, dos seus objetivos, do seu propósito. Porque só a clareza faz com que a gente consiga se manter constante, tá? Porque o resultado, ele não vem só quando você escolhe ou quando você deseja. O resultado, ele vem quando você decide e sustenta por um longo período de tempo, tá bom? É aí que mora o resultado realmente, tá? É aí que mora a transformação. Porque não é só fazer uma vez. E é aí que a gente se engana, é aí que a gente se frustra. Porque a gente faz uma vez e acha que já está perfeito, que o resultado já tem que vir. A gente está muito apressado, sabe? A gente já está tão condicionado a evitar a dor
e buscar sempre o prazer excessivo, que a gente começa a não lidar com os nossos sonhos, com nossos planos da maneira correta. A gente fica sempre adiando, sempre procrastinando, sempre duvidando, e a dúvida é o que mais enfraquece a realização, tá? Porque se realmente você está com o seu propósito em mente, se você realmente quer realizar, quer sustentar a transformação, a vida que você sonha, você precisa ter uma certeza inabalável, tá? Mesmo que todo mundo à sua volta duvide, você precisa criar um universo na sua mente, na sua vida, no seu cotidiano, para sustentar essa vida que você quer ter, para sustentar essa transformação que você quer ter, tá? Pelo menos para mim, né, nesse ramo, nessa vida de empreendedorismo, de negócios, de produtos, de crescimento, de teste, é necessário alimentar e trabalhar a nossa paciência, diminuir cada vez mais a nossa pressa desenfreada pelos resultados, porque isso, além de não nos manter constante, nos afasta de entender o que é que está dando errado, porque muitas vezes a gente já acha que porque não saiu de acordo com a nossa expectativa, já é um erro, já é uma falha, já tem que parar, que não pode recomeçar, que não pode tentar de novo, e isso só nos atrapalha, tá? E quando eu percebi isso nos meus hábitos, na minha mentalidade, no meu cotidiano, eu realmente entendi que eu precisava transformar isso de uma maneira muito prática, sabe? Para que realmente eu parasse de vez de adiar os meus planos. Porque aí o tempo vai passando, e eu vou vendo que eu só estou perdendo a oportunidade de entrar em ação. Porque eu vejo que a gente fica muito paralisado, esperando o momento certo, esperando ter a condição perfeita. Só que não é isso que sustenta a transformação da sua vida, não é isso que vai sustentar. Você precisa se tornar a pessoa capaz de realizar, capaz de sustentar a vida que você quer ter, tá? Porque muitas vezes eu mesma me peguei presa nessa mentalidade de eu queria ganhar milhões de uma hora para outra. Sim, mas você vai investir em quê? Você vai fazer o quê com esse dinheiro? Muitas vezes a gente vai comprar só coisas supérfluas para matar o nosso desejo, tá? E não vai construir nada, não vai nem saber como construir algo para sustentar essa riqueza. Então é aí que mora a diferença. Quando a gente fica só apressado e focado no resultado, a gente se distancia da realização, de entrar em ação, de entrar em movimento, sabe? E é isso que é empreender. Tanto é que para mim eu vejo cada vez mais que empreender é você colocar uma fé cega na sua certeza pessoal, ou do seu negócio, ou do seu produto, ou do seu serviço. Né? Atualmente eu estou testando muito o TikTok Shop, tanto é que é um ramo que está crescendo cada vez mais e não é nada mais do que você utilizar as estratégias que já existem no marketing tradicional, só que aplicado no TikTok Shop. E com isso, né, eu vejo que já estou começando a colher os resultados, mas para dar esse início, sabe, até você conseguir ver o resultado, é uma jornada gigantesca de dúvida, de medo, de insegurança, de achar que está falhando, de achar que não vai conseguir. E eu vejo que realmente a única coisa que nos faz não sustentar aquilo que a gente quer ter, aquilo que a gente quer viver, aquilo que a gente quer alcançar, é a dúvida que está na nossa mente, sabe? É a limitação, é as nossas crenças, é o medo, é a insegurança, é a incerteza. Tudo isso só faz nos atrapalhar de realizar e de alcançar, tá? Então, se você está nessa jornada empreendedora, que você possa alimentar cada vez mais a ousadia, a coragem, tudo que faça você acelerar os seus resultados e se aproximar da vida que você deseja ter, dos objetivos que você quer, tá? Que você possa escolher cada vez mais recomeçar quantas vezes forem necessárias, tá? Mesmo que erre, mesmo que falhe, mas o recomeço é a chave principal para que você sustente, tá? Não adianta só querer, não adianta só desejar, sonhar, visualizar, você precisa entrar em ação. É necessário agir para que você possa sustentar. Mas eu falhei, mas eu não consegui, mas eu não bati a meta. Sim, mas tira o foco só do resultado final e coloca a sua atenção no processo, tá? É o processo que faz com que a gente realmente alcance, realmente sustente aquilo que a gente tanto deseja, tá? E se você também está nessa jornada, está buscando crescer cada vez mais, evoluir, eu lhe convido a se inscrever, participar desse projeto, tá? Eu estou num projeto focado de 90 dias, né, comprometida em entrar em ação. Não só fazer o máximo que eu posso, mas sim o mínimo que possa me gerar resultado.
Ah, eu queria treinar 7 vezes na semana. Sim, mas se não consegue, ou se não deu, ou se ainda está difícil, treina pelo menos 3 vezes. Porque isso já é uma mudança, mas a gente fica tão apegado no padrão, na nossa expectativa, que a gente foge da realização. E é isso que sustenta aquilo que você tanto quer. É a realização, sabe? É isso que sustenta. É você ser constante, sabe? É diminuir a pressa e aumentar a ação sem expectativa só no resultado. Mas sim na certeza, ó, eu ainda não alcancei, mas uma hora eu vou alcançar. E você vai fazendo de forma calma, de forma gradativa, de forma analítica, estratégica, porque é aí que realmente moram os resultados, tá? Que você possa parar de se comparar com as outras pessoas, sabe? Porque ninguém sabe o seu cotidiano, os seus problemas, a sua dificuldade, a sua realidade, tá? Cada um tem uma realidade individual e é totalmente errado a gente se comparar de uma forma limitante. Uma coisa é você se comparar de uma forma que você evolua, que você cresça, que você olhe como referência. Mas uma comparação você já vai estar ali limitando a sua ação, o desejo de agir. Então que você possa filtrar cada vez mais isso, focar em agir e entrar em ação e se movimentar com o que você tem no aqui e no agora. E parar de esperar ser bom, ser perfeito, se sentir bem, se sentir confiante, porque não vai ter, não vai chegar. Você vai ter que enfrentar isso, fazer com medo e dar o seu primeiro passo. Ah, eu errei, eu falhei, eu não gostei. Tenta de novo e faz de novo e recomeça novamente, porque é aí que moram os resultados, tá? É quando você faz e entrega, se entrega totalmente no processo e não na expectativa do resultado que você quer, sabe? Porque aí quando você não atingir, você vai parar, entendeu? E é aí que mora a chave principal, porque a gente está tão habituado a correr só atrás do prazer e fugir da dor, que qualquer decepção já vira um motivo para paralisar todos os planos, os projetos e acabou. Então essa é a chave que você vai viver sempre a mesmice. Então se você não quer repetir esse ciclo, se você realmente quer transformar a sua vida e sustentar essa transformação, é importantíssimo que você se apegue ao processo, tenha calma, tenha clareza e realmente entre em ação, sabe? Entre em ação e comece a se apegar, a vencer os medos, a vencer as limitações, a ter mais ousadia, a ter mais coragem, porque é aí que mora a sustentação do resultado da vida, das metas que você tanto quer, tá? E o principal de tudo é mudar a sua mentalidade e agir cada vez mais com confiança, tá? Porque o que derruba os nossos sonhos é a falta de confiança, é a falta de acreditar de verdade, 100% naquilo que está na sua mente. E é aí que a gente se esquece, né? A gente acha que o mundo todo vai acompanhar, vai ver, vai concordar aquilo que está só na nossa mente. E se está na sua mente é porque é responsabilidade sua de entrar em ação, de se movimentar, de conquistar e de agir, tá? Então eu espero que você consiga realizar, começar a sua transformação, sustentar a sua transformação e entrar em movimento e se apaixonar pela sua evolução individual, tá? Para que você realmente possa se tornar uma pessoa muito melhor da que você foi ontem e não melhor que fulano ou ciclano, tá? É melhor que você, melhor que a sua versão de ontem, a sua versão anterior, tá? E essa é a minha busca. A minha busca é por liberdade, por autonomia, por melhoria, por me desenvolver. É isso que eu tô cada vez buscando mais. Eu tô sempre nessa busca por progresso, por crescimento. E se você também tá nessa busca, eu já convido você a comentar, se inscrever aqui, tá? Um beijo e muito obrigada e até mais, tá? Já se inscreve aí para acompanhar cada vez mais as novidades que estou para trazer, tudo que está agregando na minha jornada, na minha caminhada. E eu espero que tenha agregado na sua também. Tchau, até mais!